Oração das 3 horas da madrugada, jejum de Daniel. E como eu sempre falo, amados, se você quer conhecer Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus, que Ele se manifesta na nossa vida, amém? Então, eu convido você a ler aqui junto comigo, Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 28. Acompanhe aí na palavra de Deus. Diz assim: Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, todos tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste,
antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim, até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã, cedo, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e o reinado de Ciro, o persa. Amém? Glórias a Deus. Para você ver, né, amados? Mudou-se o rei, mas Daniel, que era escolhido de Deus, estava ali. E Daniel foi salvo. E o rei Dário viu esse Deus grandioso e esse Deus maravilhoso de Daniel. E é assim que Daniel, ele era usado por Deus para converter até os reis. Oh, glórias, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E como diz aqui no versículo 27, ó, Deus, ele salva,
livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Amém? Vamos orar? Porque esse Deus nos salva, esse Deus nos guarda e esse Deus nos protege. Oh, glórias, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar? Pai grandioso e maravilhoso Deus. Muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos protegido, meu Pai. Tem nos dado a vida, tem dado a vida para nossa família. E nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos guardado. E como o Senhor fez na vida de Daniel, o Senhor salvou Daniel e ainda prosperou Daniel. Nós temos a certeza que neste momento o Senhor está nos salvando e nos protegendo. E nós colocamos a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos nas Tuas mãos poderosas, para o Senhor guardar, para o Senhor livrar e para o Senhor proteger. E nós temos a certeza que o Senhor já ungiu e já consagrou essa água. E essa água, a partir de agora, é remédio para curar as enfermidades da carne e da alma. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos inundar com o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos fortalecer na Tua presença. E nós somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. E nós recebemos a bênção no namoro, no noivado e no nosso casamento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, receba aí a proteção desse Deus grandioso. Como diz no versículo 27, Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Amém? Um abraço no seu coração e que o seu lar seja um pedacinho do céu.